Presta atenção. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu quero trazer um fato curioso. Também não sei, quais são as suas perspectivas, o que você imagina, o que você pensa, da vida espiritual, da sua vida, depois da morte. Mas eu trago uma reflexão onde houve um encontro muito especial entre Jesus e um dos principais da sinagoga de Cafarnaum, conhecido como Nicodemos. Esse evento se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 3 especificamente. E é interessante sabermos que João, ao escrever o quarto evangelho, ele tinha um objetivo. Ele queria mostrar, para a igreja, para os discípulos de Jesus, que Jesus é Deus. E Jesus é o mesmo eu sou, que se comunicou com Moisés naquela sarça ardente. E então tem fatos e eventos que João coloca no seu evangelho, que não aparece nos outros, mas evidencia essa qualidade de Jesus ser Deus. E então o texto registra que na calada da noite, na noite, aquele homem Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga de Cafarnaum, foi procurar Jesus, foi ao encontro de Jesus. E aí surgem muitas perguntas, muitas curiosidades. Uma é aquele homem que já tinha mais de 70 anos, porque para fazer parte do Sinédrio e ser líder numa sinagoga, ele tinha que ter mais de 70 anos. Mas ele estava procurando algo da parte de Deus, que ele ainda não tinha encontrado, na altura dos seus 70 anos, apesar de ser um religioso, apesar de ter uma carreira brilhante e estar à frente de uma sinagoga. E ele, observando o que Jesus vinha fazendo, o que estava acontecendo com Jesus e as pessoas relatavam ao redor, ele resolveu ir ao encontro de Jesus à noite. Por que à noite? Porque ele não podia ser visto. Ele era um líder religioso de Israel e todos os líderes religiosos daquela época estavam com o pé atrás em relação a Jesus, que era apenas um jovem de 30 anos, um pregador de uma mensagem poderosa. Mas ele percebeu que acontecia algo especial com Jesus, que ninguém podia fazê-lo se não viesse da parte de Deus. E então esse incômodo levou Nicodemos a procurar Jesus à noite, na madrugada talvez. Ele tinha muitos privilégios, ele era uma pessoa de renome na cidade, de alta sociedade, tinha seus privilégios e ele não podia perdê-los pelo fato de encontrar esse novo pregador. Então ele vai à noite e ao encontrar com Jesus ele faz essa declaração. Rabi, vem cá. Mestre, vem cá. Eu sei que ninguém faz o que tu vens fazendo se não for da parte de Deus. E aí Jesus, eu imagino, olha nos olhos de Nicodemos, daquele ancião preocupado com a vida eterna, e diz: Nicodemos, importa-vos nascer de novo? E aquela pergunta intriga Nicodemos, porque ele pensa como a maioria das pessoas, talvez como você pensa. E nascer de novo precisa entrar no ventre da mãe para poder nascer. E ele disse: mas como posso eu, um homem com mais de 70 anos, retornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus continua o diálogo. E Jesus diz para Nicodemos que ele fala de um modo espiritual. Esse novo nascimento não é um nascimento físico, como muitas pessoas acreditam. Há até pessoas que defendem, a reencarnação como um renascimento, como se a pessoa nascesse e o espírito dela que desencarnou, o espírito de outra pessoa que desencarnou, ocupasse aquele corpo, aquela vida. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que todos nós somos gerados, espiritualmente por Deus. Então cada pessoa tem um espírito, uma marca, como temos a marca digital, não pode receber de outro. E aí
Nicodemos faz essa pergunta intrigante, né? Como pode um homem, né, da minha idade entrar no ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus, naquele diálogo, explica para Nicodemos que há um novo nascer, um novo nascimento diferente, através do Espírito Santo. E é isso o que ocorre quando alguém encontra Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador. A Bíblia declara, né, claramente que Jesus é o presente de Deus para a humanidade, que ele veio com uma determinação de morrer pelos nossos pecados. E ele foi crucificado e ali derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Esse é o Jesus bíblico. Esse é o Jesus dos apóstolos. E cada pessoa que aceita Jesus como presente de Deus, como Salvador, que deu a sua vida pelo perdão dos nossos pecados, essa pessoa recebe o perdão dos pecados. Essa pessoa recebe a salvação eterna. E há uma coisa que acontece aí, que o Espírito de Deus vem fazer morada no seu coração. Isso é o novo nascimento. Nascer de novo é nascer, né, pelo Espírito. E a pessoa que nasce pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo, que é uma nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Era isso que Nicodemos precisava entender. E Jesus explica para ele ali: olha, você tem que nascer de novo. E eu quero falar isso para você que está me ouvindo, você que está aqui diante da telinha. Você precisa nascer de novo. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, para o perdão dos seus pecados, para o seu acesso aos céus, você precisa receber Jesus como Salvador e assim nascer de novo. E os que são nascidos do Espírito, né, são realmente tornados filhos de Deus. O próprio João, no início desse evangelho, ele disse que Jesus veio para o que era seu. Ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Portanto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Cristo, ao recebermos Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. E Paulo vai esclarecer isso no livro de Romanos e depois em Gálatas. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos. E se somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos de Deus. E eu creio que Nicodemos entendeu, porque mesmo ele não tendo aparecido publicamente confessando Jesus ou seguindo Jesus, mas no seu íntimo eu creio que aconteceu esse novo nascimento. Porque no momento em que Jesus foi tirado da cruz, morto, Nicodemos ajudou para o sepultamento, juntamente com outro homem conhecido como José de Arimateia, e eles se juntaram e providenciaram o sepultamento de Jesus, inclusive providenciaram o túmulo novo. Então isso é um indicativo de que Nicodemos estava com Cristo. Nicodemos entendeu o novo nascimento e ele aceitou Jesus como seu Salvador. E é tudo que você, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo agora, precisa fazer. Receba Jesus como seu Salvador. Ele perdoará todos os seus pecados. A Bíblia diz que o seu nome será escrito no livro da vida. E no último dia, no dia do juízo final, aqueles que se acharem com os seus nomes no livro da vida estão seguros para reinar com Cristo eternamente. Mas se alguém não estiver com o nome no livro da vida, o próprio livro de Apocalipse nos diz que essa pessoa será lançada juntamente com Satanás e seus anjos no inferno. Veja como é sério. Talvez você tenha feito essa pergunta como Nicodemos, né? Como posso ter uma vida nova? E Jesus diz: você precisa nascer de novo. Que Deus abençoe. Que essa palavra
no seu coração, crie raízes, que ela prospere e que o Espírito Santo de Deus faça-o entender todo o propósito de Deus para a sua vida, para a sua salvação e para a vida eterna. Que Deus abençoe.